Na letra A temos que calcular o limite quando xy tende a mais infinito e 2 da função 5x³ dividido por x² mais y². Se você aplicar a substituição direta, você vai ter 5 que multiplica infinito ao cubo dividido por infinito ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então isso aqui em cima vai para infinito e aqui embaixo também vai para infinito, que é um caso de indeterminação. Então, para fugir dessa indeterminação, nós podemos, por exemplo, colocar x² em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Então, nós vamos ter limite quando xy tende ao ponto, ao intervalo, nesse caso, né, de mais infinito a 2. Colocando x² em evidência, nós ficamos aqui com 5x. E embaixo, x² em evidência, vamos ficar com 1 mais y² dividido por x². Certo? Então aqui você cancela esse x e o seu novo limite, né, vai ser calculado em cima dessa expressão aqui, 5x dividido por 1 mais y² e x². Bom, então vai ficar 5 vezes infinito quando você substitui, 1 mais 2 ao quadrado dividido por infinito ao quadrado. Tá bom? Bom, o que acontece aqui? Aqui vai ser 4 dividido por infinito, constante sobre infinito. Constante sobre infinito, isso tende a zero, tá bom? Então ficou 5 vezes infinito, que é infinito, 1 mais 0, e isso vai para infinito, né? Porque infinito dividido por 1 é infinito. Portanto, né, o limite então dessa expressão aqui, posso apagar essa parte aqui, isso daqui vai para mais infinito. Com isso finalizamos então a letra A. Na letra B, nós temos o limite quando xy tende a mais infinito e 2 da função 5x² dividido por x² mais y². Tá bem? Então se você aplicar novamente aqui, né, a substituição direta, você vai ter 5 vezes infinito ao quadrado dividido por infinito na quarta mais 2 ao quadrado. Então aqui em cima vai para infinito, embaixo também para infinito, e isso, né, é uma indeterminação. Como que a gente foge então dessa indeterminação? Podemos, por exemplo, colocar novamente o x² em evidência, tá bom? Então colocando em evidência, nós vamos ter o limite quando xy tende ao ponto mais infinito e 2, x² em evidência vai ser, em cima sobra 5, embaixo sobra x² mais y² sobre x². Correto? Então aqui você cancela o x² com x², e você então vai ter que determinar o limite quando xy tende a mais infinito e 2 da expressão 5 dividido por x² mais y² sobre x². Tá bom? Isso daqui, quando x tende a infinito, isso aqui vai para zero, certo? Vai ficar constante sobre infinito. Então, vamos ter 5 dividido por x², infinito ao quadrado é infinito, e constante sobre infinito no limite, isso tende a zero. Tá bom? Portanto, o limite dessa expressão é zero. Calcule o limite de xy tendendo a mais infinito e 2. Então, x tende a mais infinito e y tende a 2. Da função menos 2x ao cubo menos 3y dividido por x ao cubo mais y ao quadrado. Então, o primeiro passo, né, é fazer a substituição desse ponto na nossa função. Então, lembrando que o nosso x, né, é mais infinito. Então, nós vamos ter menos 2 que multiplica
mais infinito ao cubo, menos 3 que multiplica o y, que é 2, dividido por x ao cubo, perdão, nosso x é mais infinito, então mais infinito ao cubo, mais y ao quadrado, que é 2. Perdão, y é 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então aqui infinito ao cubo, né, dá infinito. Infinito vezes menos 2 dá menos infinito. E menos infinito menos 6 vai dar menos infinito. Tudo bem? Mais infinito ao cubo dá mais infinito mais 4 dá infinito, mais infinito. Tudo bem? Então aqui a gente chega numa indeterminação, né? Infinito sobre infinito, né? Menos infinito ou mais infinito sobre menos infinito, né? A divisão, né? Fração, né? Que envolve infinito tanto no numerador quanto no denominador, é um caso então complicado de se determinar diretamente. A gente fala que é um caso de indeterminação, então a gente tem que mexer um pouquinho nessa função para conseguir calcular esse limite, ok? Então a gente vai mexer na função do seguinte modo: a gente vai tanto o numerador quanto o denominador dividir por x elevado ao cubo, ok? X elevado ao cubo. Então vamos calcular o limite de xy tendendo a mais infinito e 2, e como eu falei, colocar x ao cubo em evidência. Então primeiro vamos trabalhar aqui com um denominador. Colocando x ao cubo em evidência, nós vamos ter menos 2, e aqui vai ficar menos 3y dividido por x ao cubo, certo? Se você multiplicar aqui, x ao cubo vezes menos 2 dá menos 2x cubo. X ao cubo vezes menos 3y dividido por x ao cubo. Esse x ao cubo simplifica com esse e fica menos 3y. Ok? Não alteramos nada, né? Apenas reescrevemos de outra forma. Mesma coisa agora com o denominador. Ok? Colocando x ao cubo em evidência, nós vamos ter 1. X ao cubo divide x ao cubo dá 1. Mais y ao quadrado, y ao quadrado dividido por x ao cubo. O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos simplificar, né, esse x cubo com o x cubo. Então nosso limite, deixa eu colocar aqui embaixo, tá? Então nosso limite de xy tendendo a mais infinito no x e a 2 no y, vai ficar menos 2 menos 3y dividido por x ao cubo, dividido por 1 mais y quadrado dividido por x ao cubo. Ok? Então o que a gente pode fazer aqui? Né? Substituir agora para ver se a gente saiu dessa indeterminação. Tudo bem? Então vamos ficar com menos 2, menos o nosso y é 2, então vai ficar menos 3 vezes 2, dividido por x, x ao cubo, né, que é o nosso infinito, então infinito ao cubo, dividido por 1 mais y ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, dividido por x ao cubo, infinito ao cubo. Ok, o que a gente pode perceber aqui, né? A gente está trabalhando no limite, então no limite constante dividido por infinito, isso tende a zero. Constante dividido por infinito, isso aqui tende a zero. Então nós temos aqui menos 2, que restou no numerador, dividido por 1, que restou no denominador. Menos 2 divide por 1 dá menos 2, ok? Então a gente pode finalizar aqui nesse cantinho, tá? Deixa eu escrever aqui, deixa eu colocar mesmo de caneta preta. Então o limite de xy tendendo a mais infinito e 2 da função menos 2x ao cubo menos 3y dividido
por x ao cubo mais y ao quadrado é igual a menos 2, ok? Então aqui está a resposta do exercício e com isso finalizamos. Na letra D nós temos que determinar o limite quando x e y tendem, né, ambos a mais infinito, da função arco tangente de x mais y. Tá bem? Perceba só, a gente pode fazer aqui uma substituição de variáveis, dizer que x mais y é z, né? Z ou podemos também chamar de w. Então, x mais y é w, tá? Se x e y tendem ao ponto de infinito, a gente pode substituir na expressão mais infinito no lugar de x, mais infinito no lugar de y, e isso vai tender também a mais infinito, tá bom? Portanto, o nosso w também vai tender a mais infinito na substituição de variáveis. Portanto, a gente pode reescrever esse limite quando w tende a mais infinito da função arco tangente de w, tá bom? E isso, pessoal, vai tender a π sobre 2. Tá? Por que tende a π sobre 2? Lembra, né, que o arco tangente é a função na qual você quer encontrar o arco de menos infinito, né, encontrar o arco de um valor de tangente, tá? E quando a tangente vai para infinito, né, lembra lá a nossa equação da reta tangente, tá? Ela era mais ou menos assim, né? Nós tínhamos aqui, temos aqui π meios e aqui menos π meios, e era uma função mais ou menos assim, certo? Ela tangenciava, né? Ela se aproximava muito, né, da reta x igual a π meios, mas ela nunca tocava, tá? Ela ia para mais infinito. Então perceba que quando eu quero calcular o valor de arco de uma tangente que vá para infinito, é muito próximo de π sobre 2. Por isso que o limite, né, do arco tangente de mais infinito, né, perceba mais infinito por quê? Porque essa tangente ela vai para infinito quando se aproxima de π sobre 2, é o próprio π sobre 2, tá bem? Com isso, então, finalizamos este exercício.